Começando a semana do Halloween, farei a minissérie Vamps, lançado pela Heavy Metal, não, pela Metal Pesado, tudo em quadrinhos. Minissérie em 3 edições, criação da Elaine Lee e William Simpson. De 98, lançado no Brasil, é de 94, mas o Brasil só foi lançado em 98. Nenhuma editora se importou, então a Metal Pesado lançou, né? Que até hoje, não sei se foi lançado no Brasil. Temos uma checklist da Metal Pesado, né? Eles faziam um esquema de comprarem pelo correio, acho que para lugares que não tinham banca de jornal. A pessoa pagava, andava a postagem, né? Pagava o frete, aí tinha as edições. A história são 5 vampiras motoqueiras, lideradas pela Roller, Script, Snake, Skitter e Mickey. São perigosas, né, motoqueiras e atraentes, vagando pelas estradas e sugando sangue de pobres motoqueiros, né, ou daqueles vacilões que são caindo no seu charme e sedução. A história, se vamos à história, bem da hora. Já mostrei as 3 juntas, eu vou mostrar separadamente. Essa número 1 hoje, a 2 na quarta e a 3 sexta-feira, bem no dia do Halloween. Começam elas seduzindo um grupo de motoqueiros, levando para uma festinha na casa, né? Conseguem enganar os caras direitinho. Chegando no local, eles perguntam cadê a casa, falam é uma festa ao ar livre, que é uma surpresa. E aparece o mestre vampiro delas, seu nome é Dave. Já como na selva, as leoas levando as presas para o abate, os vampiros é a mesma coisa. Ele já pula insaciado, está com muita fome, sugando o sangue dos motoqueiros. E os que tentam fugir, claro, elas seguram, né, com a força sobrenatural. Não tem escapatória, um a um são mordidos. O vampiro líder está gordo de tanto beber sangue. Aí uma distração, a Skitter, a Roller, que é a líder do grupo, juntando com as outras, partem para cima. Elas querem liberdade, né, andar pela estrada sem ter que obedecer um homem. Então, simplesmente, elas o amarram nas correntes. A história é Liberdade, que é a escritora Elaine Lee, a artista William Simpson. Ela pega uma estaca para matar no coração, e com as colegas amarram o Dave na corrente, com as motos despedaçam ele, tudo quanto é lado, o sangue do cara. Uma mão ainda pega no pescoço da Scrish, ainda fala que elas vão pagar, que eles estão fazendo isso com ele. A Roller enfia uma estaca no seu coração, diz para ele morrer logo. Uma delas pergunta, né, a Skitter o que vão fazer agora. Ela só olha, né, fala que vão ter que enterrar, cortar em pedaços e enterrar os pedaços em covas diferentes. Mas uma delas ainda está com fome. Aí um dos motoqueiros ainda tenta se fugir rastejando, mas não o suficiente, né? O medo, elas simplesmente já estão famintas, então elas partem com tudo acima, né? Ela só pede que ele seja gentil, mas mostra os dentes, ele acaba sendo atacado por todas elas. Felizmente aí só dá pra ver os gritos do motoqueiro, né? Roubam as motos dos motoqueiros com as jaquetas e começam a partir. Aí estamos apresentados a líder Roller, a mais a Sandinha, a Skitter, a Screen, que é chinesa, Mink, e a Whip Snake. Vão vagando de moto. Aí começa, uma delas é chavecada pelo caminhoneiro, diz que está transportando carne tipo frigorífico. Então ela o seduz para que as outras, né, o cara até tire a aliança do dedo, né, vai se dar bem. E depois chega no Alabama, para o caminhão, ele já foi mordido, está hipnotizado.
ele as coloca dentro dos sacos de carne para que elas possam dormir. Assim elas podem andar e quando ele guardar as motos sem dar bandeira. E de manhã já uma delas vigia, as outras vão se alimentar, né? Do caminhoneiro, ele acaba sendo morto por elas. Deixa o corpo do cara ali e segue em viagem. Uma parada de bar, uma delas já está bebendo já, né? Para atrair a atenção dos frequentadores de lá. É assim que elas buscam alimento, né? A líder roller já consegue um encontro com um cara, com um ruivo que está em cima dela, né? E quer ter filhos com ela, tudo, ela topa, né? Vamos para um cantinho mais reservado. Só que elas tentam não chamar atenção. Uma delas, aquela saidinha mesmo, a Skitter já tenta, já dá uns amassos no cara. Aí, pra provar o gosto do sangue do cara, já dá uma mordida de leve no lábio, né? Só que aí as outras não deixam ela se saciar. Simplesmente tiram, salvam a vida do cara, né? Ele não sabe que se salvou por pouco. Elas vão atrás da líder, sobram nas motos. A líder já está pronto de se alimentar do ruivo, cowboy lá. A sacia e vendo o sangue do cara jorrando. Não pode fazer nada, né? Já está hipnotizado, sacia bastante. O sangue deixa ela quase tonta. Eles conseguem montar na moto e seguir em viagem. Não vou me lembrar o nome de todas, mas a Roller, que a líder tem lembranças, ela teve um filho que perdeu, por ela ser menor de idade, né? Por ela ser, além disso também, não é por ser menor de idade, é por ela ser prostituta. Acho que no lugar que ela estava era ilegal, ela acabou perdendo a guarda do filho dela para um juiz. Ela desesperada, aí aparece o vampiro Dave, mostrando que ela pode se vingar de dor. Ela sempre se lembra que sempre se ferrou por causa de homens, né? Ele aparece com a promessa de que ela vai poder se vingar. Acabou a transformando em vampira, na sua noiva no caso. Ela sabe que ele vai voltar mais cedo ou mais tarde, mas enquanto isso, elas arrumam um cemitério, umas covas que elas podem dormir, né? Elas têm que dividir a cova com um cadáver, então as motos, e assim podem evitar a luz do dia. Aí temos o epílogo, o policial tal de Gallagher, o amigo Ed chama o cara, né, para investigar. Aí chega no frigorífico, ele vê um caminhoneiro morto, parece que o cara era cunhado dele. O cara só pergunta se ele já tinha almoçado, né, que a cena é muito forte. Vê um cara pendurado, como as carnes que ele transportava. O cara fica, né, ele só fala Cristo Todo-Poderoso. É aqui uma parceria da Editora Globo com a Heavy Metal, né, títulos vendidos pelo correio. Eu tô meio recuperando da gripe ainda, então me desculpa pela tosse. Mas do jeito que está, vai ter que ser, né? Além da Sedman, também a Akira. E vamos à segunda parte. Amanhece o dia, ela já acorda com fome, já saem das covas, prontas para as próximas vítimas. É Amazonas do Vento. Elas vão vagando, né? Se pergunta o que tem que fazer para distanciar. Então, outra cantando, a Skitter, falando que não sabe cantar, vai pegar leve. Ela vai se lembrando do que aconteceu no passado. Acho que a lembrança é com a sua irmã, quando vivia em Las Vegas. Ela disse que não tinha cérebro para estudar, só tinha um corpo. Então ela resolveu, comendo com garçonete, foi convencida a ser stripper, dançando nas boates, até que o médico fala que ela está grávida de 2 meses. Infelizmente, por não ter juízo, acabou destruindo a sua vida. Chega numa espécie de computador ali, de uma base, acho que policial. Uma delas chama a atenção do policial, né, pedindo ajuda. Ele abre a porta hipnotizado, já é atacado pelas vampiras. Como ele é mais velho, o gosto não é lá muito bom para elas, mas quem saber sobre dados, né, descobrir placas de motos para que elas possam
distanciar da polícia, arrombando lá a placa com sua identificação. E o policial, o Gallagher, vai investigando. O presumo descobre perguntas sobre casos aleatórios de motos, né? Pensa se são vegetarianos ou protetores dos animais que fizeram isso com o caminhoneiro. Então ele tem que ligar para a mulher do cara pedindo condolências e para uma colega se ele tem informações sobre uma gangue de motoqueiros que anda por aí na Carolina do Norte cometendo crimes misteriosos. Chegando a uma base, uma loja de motos no caso, elas, né? O nome é Lone Star Road. Achou que tá vazia, simplesmente é uma segurança, né? Até que elas são chamadas de putas por um guarda lá, por um vigia. Ele tá armado, tem um crucifixo, mas ele já dispara contra a rola ali da equipe. Lá a vampira não dá em nada. Lá vê que ele tem crucifixo, mas não tem fé. Então, por não ter fé, ele acaba sendo mordido por ela. E pelas outras também. Ela fica fula porque ele destruiu o seu vestido dela. Então as roupas que ele guardava para outras, né, que ele se envolvia, acabam servindo para elas se trocarem de roupa. E assim, elas têm que incendiar a concessionária, se livrando das motos antigas, e arrumam motos novas. Só que uma delas é mais sensível. A Skitter acaba chorando, e quando uma vampira chora, são lágrimas de sangue. Por ter perdido as motos, né? Que as motos eram muito bonitas, mas elas acham motos melhores para se distanciar. Também a colega policial fala pro cara que umas esposas se queixam de maridos que saíram para beber e nunca mais voltaram. Então ele descobre que tem uma conexão aí, que tem mais casas. Então o Gallagher vai investigar mais. Em outro bar, elas estão se inteirando com uns motoqueiros, tem uma queda de braço, a Rona disputando com um dos caras, ela tem que fingir que tá fraca, mas ela é mais forte que o cara. Quando o policial chega, ela é obrigada a perder. Eles começam a abordar os motoqueiros sobre se eles conhecem algum grupo de motoqueiros por aí que cometeram mortes. Os caras disfarçam, né? Começam a se distanciar. Até abordam as vampiras, mas elas fingem que são moças, né? Um dos caras chega junto, fala que é namorada de uma delas, da tatuagem em um lugar íntimo. O policial aceita a resposta, né? Mas diz que se eles virem qualquer coisa diferente, não deixe de avisá-los. Aí um dos motoqueiros, para ser gentil, entrega um manual de sobrevivência para que elas possam se ajudar, né? Como são estradeiras como eles, motoqueiras, acabam se ajudando. Elas agradecem. A líder Roller diz para elas não sugarem mais sangue de motoqueiros, só de pessoas que ninguém vai sentir falta, para que elas não chamem atenção. Só que uma delas, a chinesa, a Skrier, não ouviu nada, né? Já está quase querendo morder nos motoqueiros, até que elas acabam tirando ela à força. O cara acaba sendo atacado pela Roller, nocauteado. Isso acaba salvando a vida dele. Ela fala, eu tô com fome, né? Vamos fazer. Então, aparece um índio no deserto meditando, em busca dos deuses. Aí aparece a Kree, como veio ao mundo. Aparece para uma visão pro cara. Ele acha que é uma visão dos deuses. Ele não sabe se acredita ou não, mas acaba sendo conduzido. Ele diz que não pode sair por causa do círculo de oração. Ela acaba o seduzindo com as palavras doces e o olhar hipnotizador. Acaba ele se entregando aos seus braços. As vampiras aparecem saindo da areia, acabam mordendo infelizmente o índio e ele acaba perdendo a vida, né? Infelizmente sofrendo um sacramento. E uma delas até tirando sal, falando que 6 índiozinhos, 5 índiozinhos. A gente sabe, anos 90 era aquelas piadas politicamente corretas, né? Então, deixa eu até corrigir ela, né? Aí pergunta pra onde vão agora. Ela quer ir para Las Vegas. Se lembra quando ela perdeu a guarda do filho no estado de Nevada? Quando ela morreu pela segunda vez. Pela primeira vez e depois pela segunda quando virou vampira. Ela acabou caindo nas bebidas, nas drogas.
Mesmo assim, uma prostituta acaba levando bronca da cafetina, fala que ela tem que ficar limpa, senão não tem moral para trabalhar na casa dela, quando ela ainda era de menor. Ela fala, só tem 24 anos, então a moça fala que cresça. E quando ela foi transformada em vampira, ficaria com essa idade para sempre. Os policiais investigando mais casos. Aí o policial Gallagher viu uma moça misteriosa. Só que a moça é idêntica à vampira, ele vai descobrir mais depois, né? Mas ela é idêntica à vampira Roller. Ela tem ela, além de ser uma vampira, tem uma irmã gêmea. Só que ela não é vampira, é uma pessoa humana, normal. Só que quando ela vê o cara, eles têm uma ligação, né? Por causa da irmã ser vampira. Uma troca de olhares, acabam se beijando. Só que aí ela tem a lembrança da irmã sendo vampira. Ela morde o lábio do Gallagher, afasta dele rapidamente. Pela lembrança dela ter mordido, a irmã ter mordido o cara da última vez. E se pergunta quem é. Fala para ela esperar, aí termina a primeira parte. Temos aqui mais aqui, propaganda heavy metal, né? As 4 edições do Preacher, 8 volumes no caso. Pelos Correios e Hellblazer, entre minisséries e alguma edição especial. Lançado pelos Correios. Na época era tudo em papel jornal. E também os lançamentos da heavy metal da Marvel. A minissérie Clandestino em 4 partes. Crossover da Image com a Marvel, Gen 13 e Geração X. Eu só tenho essa Geração X e Gen 13. E do Doutor Estranho, que saiu também. Você acompanhou até aqui, comentem, compartilhem, ajudem o Quadrinhos Irados a crescer. Semana de Halloween, então, HQs de terror, ou capas que eu considere de terror, né? Aqui é de outubro de 98. Na próxima edição, elas já vão estar em Las Vegas, com a volta do mestre, o David, né? Ele volta à vida em busca de vingança. Mas aí, quarta-feira, eu já mostro, beleza? Aqui, propaganda da marca de sapatos, 75... Não, 775, né? No caso, interessante, né? Se você acompanhou até aqui, eu agradeço novos inscritos. Comentem, compartilhem. Ajudem o Quadrinhos Irados a crescer. Mais um gibi irado para os Quadrinhos Irados. Daqui a pouco já estou postando.